Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre ChatGPT e o impacto da inteligência artificial nos processos seletivos. Te garanto que esse episódio está incrível. Tenho como meu convidado aqui o Fábio Guerra. O Fábio é doutor, é sócio fundador da LearPro e também fundador da Tech2Think. É doutor em quê, Fábio? Engenharia de sistemas. Engenharia de sistema, o homem é da tecnologia, tá? Então, para tudo que você precisa ouvir esse episódio, que a gente vai trazer informações relevantes que podem aí mudar o rumo da sua carreira. Fábio, gratidão por você estar aqui. Sei que hoje está numa correria aí, muitos projetos, 2 empresas, você é professor universitário também. Então, gratidão por você nos encaixar aí na sua atribulada agenda. Eu que agradeço o convite, Thaís. Já faço menção à minha outra sócia, Leandra, que era para estar aqui, mas grávida a gente nunca tem controle da agenda. Minha amiga gravidinha, que eu amo, então, adoro. Mandar Beijo um abraço, pra você, Lele, ó. Mas está tudo Melhoras. bem, melhoras. E agradeço, então, novamente. Eu acho que é um prazer estar aqui representando principalmente a LearPro, que é o assunto mais importante aqui do dia, da pauta. E também o que está acontecendo aí no mundo da inteligência artificial, como aplicar isso no recrutamento. E a LearPro é a Tech2Think que ajuda as empresas aí nesse mundo da inteligência artificial. E o que está acontecendo no mundo, né? Que está todo mundo alvoroçado, né? Agora falando do ChatGPT. Será que ele vai fazer o nosso currículo, o nosso LinkedIn? Como é que eu faço as perguntas certas? Até agora eu não aprendi a perguntar ainda. Estou perguntando tudo bastante, errado. Eu que fiz... E o que você pode falar até o que é, porque tem muita Sim. gente que não sabe o que é e acho que é importante a gente trazer. Sim. Eu acho importante para chegar onde nós estamos da inteligência artificial, é importante saber o caminho, né? Então, toda transformação tecnológica causa uma insegurança nas pessoas, né? E a gente tem tido disrupções já muito recentes, né? E que acabam culminando no que hoje a gente está sabendo de inteligência artificial. Uma inteligência artificial é muito mais do que isso, né? É importante para o público entender e segurar um pouco a parte da expectativa. Quando você traz uma expectativa muito grande, uma tecnologia não é nova, já é da década de 50, os conceitos, Sim. Os primeiros conceitos, mas é um pouco segurar a expectativa. O ChatGPT, ele te organiza um texto e as informações ali muito mais fácil. Você faz uma busca numa plataforma tradicional de um buscador de internet, ele te dá sugestões de leitura e tem todo aquele marketing, aquela publicidade ali por trás. O ChatGPT não. Você faz uma pergunta para ele e ele vai descrever o conceito. Né? Importante, ontem mesmo eu estava fazendo um teste com a minha esposa e alguns conceitos, principalmente do direito, ele não trouxe de forma adequada. Mas conceitos muito próximos da vida ideal do ChatGPT, por exemplo, inteligência artificial, ele vai te definir muito bem. Então, qualquer área, tanto da psicologia quanto de outras, ele vai te trazer um texto pronto. Então, o ChatGPT, o algoritmo dele a gente chama de processamento de linguagem natural, que é onde ele consegue entender todos os textos. Imagine uma base de 175 milhões de documentos. Então, Nossa, é muita coisa, é muito processamento, né? E está acontecendo muito essa evolução, muito processamento em nuvem, que todo mundo já conhece, da nossa internet 5G, que no Brasil agora está chegando. Então, esse poder de processamento e essa estruturação, essa organização de informação é o que ele traz. Só que o que ele traz de muito bom é que ele te dá o texto pronto. E aí vai do ser humano, que é o que a gente sempre fala. Você é psicóloga, né? A nossa equipe da LearPro, a grande maioria são psicólogos. Mas o impacto disso na pessoa, isso tem um conhecimento técnico por trás? Isso está correto? É a única balanço que eu faço dessa expectativa toda que se criou, né? E eu, na verdade, então, eu lanço uma pergunta para ele e ele vai me trazer... É uma pergunta sobre um tema. Ou um comando. Porque eu vou pedir como se ele fosse meu assistente. Sim. Faça, né... Faça um texto sobre... Fale sobre inteligência artificial. Fale sobre recrutamento e seleção. Fale sobre como se portar numa entrevista de emprego. Ele vai te trazer um conceito pronto. Mas e daí, se outra pessoa fizer a mesma pergunta, ele vai dar o mesmo texto? Provavelmente sim. Se for a pergunta igualzinho, provavelmente ele vai te trazer o mesmo.
Porque o que a gente fala, não existe, Thaís, essa inteligência artificial que a gente fala, teoricamente ele está baseado em dado. Se ele está baseado em dado, tem um outro assunto de IA que a gente chama de governança. Então, os dados eles estão lá. Se o algoritmo lê os mesmos dados, a tendência dele te responder, que é algo em IA que a gente chama de bias, é aquela tendência do que está no dado ele te responder. Ele não vai te responder nada além do que está no dado. Que é o viés. Que é o viés do programador, que foi um ser humano que programou, não né? é nem hoje do dado. Que tem no banco. Que tem no banco de dados. Entendi. Então, você tem que tomar... Aí que entra a história da diversidade, da equidade. Então, toda essa parte de governança da inteligência artificial é algo que as empresas hoje no Brasil têm que tomar cuidado, que isso veio, não tem como mudar atrás, mas toda transformação de tecnologia a gente tem que se adaptar a ela. Todo mundo acha que a psicologia vai mudar. A própria nossa jornalista do time, nossa, o jornalismo vai acabar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano ele vai ser guiado para aquilo que ele liberar o tempo dele para o que ele faz de melhor, que é a criatividade. Um robô não escreve um poema e frita um ovo. Sim. Um robô é programado para fritar um ovo, um robô é programado para escrever um poema. Então, o ser humano é muito além disso. Então, esse contexto ali do ser humano na tecnologia que é importante se levar em consideração, né? E vocês já estão usando o chat GPT para alguma coisa, alguma utilidade? Pretendem usar rapidamente? Nós pretendemos usar principalmente ali na preparação do candidato para a entrevista. Então, se prepare, principalmente nas vagas muito técnicas. Eu acho que o chat GPT ele traz informações mais compiladas e você poupa tempo. E eu sou da época que eu tinha que ir na biblioteca, né? Eu vou entregar a minha idade aqui. A gente não fala sobre isso, proibido falar idade. Exatamente. Mas eu sou da época que você tinha que ir. Mas agora pensa no tempo que você perdia de deslocamento, tempo de encontrar as coisas. Daí veio as plataformas, veio a internet propriamente dita. Agora não, agora você já recebe o conteúdo pronto. Então vai do ser humano, do estudo e da criatividade dele, saber como levar essa informação, se ela está correta ou não e assim por diante, né? Sim. E hoje, se eu quiser fazer um currículo, já é possível fazer através do chat? Olha, se você guiar as perguntas nele, você consegue. E que tipo de pergunta? Eu não entendi ainda então, como por exemplo, que a gente já faz. teve uma pessoa que escreveu um livro usando o chat GPT. Sério isso? Sim. Então, você vai jogando, você pode traçar uma linha de uma história que você quer ter e você vai descrevendo. E você vai puxando, ele vai puxando o banco de dados e vai te jogando sobre o tema que ele entende. Mas isso daí não é plágio? Porque daí eu vou escrever um livro baseado numa inteligência... Publicar. O chat GPT não passou no teste de plágio. Pois é, porque isso é baseado num banco de dados que alguém já escreveu algo e ele juntou ali as partes. Um dos problemas, principalmente do direito, são as referências. Cadê as referências dessa teoria? Cadê as referências de quem? Como você falou, de quem disse isso? Então, como eu falei lá no começo, calma, porque é algo que vai mudar? Sim, vai. Mas não é agora que vai precisar de muita melhoria. As empresas vão absorver. Então, você quer saber sobre um tema, normalmente tem as plataformas de ensino à distância. Então, você busca um tema e você consegue ali. Ali você já tem algo já muito objetivo. Isso aqui é isso. Busca informação aonde? Livros, ele pode ir te guiando e ir seguindo. Mas o importante disso, que é o que a gente toma muito cuidado na Lior Pro e na Tech2Think, é a governança. Como que você governa essa inteligência artificial, como que você insere isso dentro de um processo ou dentro de uma empresa. Isso também é um debate muito importante que as empresas têm que ter. Perfeito, perfeito. E o que vocês estão fazendo? Como que a tecnologia está mudando o recrutamento, o processo seletivo? Eu sei que, né, na Lior Pro vocês já estão utilizando, estão testando aí. Sim. Tem várias ferramentas inovadoras. Queria até que você contasse também o que vocês estão trazendo de novo para o mercado, porque isso é muito interessante para quem está participando dos processos seletivos. Eu acho que é um debate muito importante essas plataformas digitais de currículo, onde é que você tem diversas. Então, não tem melhor ou pior, acho que cada uma tem o seu foco, tem seu nicho, tem suas qualidades, mas como que você usa a inteligência artificial cai muito nessa história da governança, da ética da IA. Então, porque quando você traz um dado de um currículo, por exemplo, de qualquer tipo de plataforma, o candidato ele ali tem as técnicas, né, de você preparar seu LinkedIn, de você preparar seu currículo, de como você se apresentar. Mas, no final das contas, o que vem é um dado. Então, a gente escuta muito, poxa, mas como que o algoritmo
toma cuidado em relação à diversidade? Como que ele me deixa... Como é que usam esses filtros? Então, o que a gente fez desde o começo da Lure Pro, quando eu e a Leandra conversamos lá em 2018, é como trazer realmente o candidato para dentro do processo de recrutamento e seleção. E foi um debate, demoramos 4 anos para criar o nosso primeiro produto, que é você trazer o vídeo currículo. Já teve outras plataformas que tentaram usar o vídeo currículo, já abandonaram, mas no vídeo currículo, Thaís, é o que nós acreditamos na Lure Pro, que tem você ali. Não importa a idade, não importa o conhecimento técnico, não importa a raça, não importa se é homem ou mulher, não importa. Ali é o seu vídeo currículo e o nosso algoritmo consegue ler isso e tirar algumas informações de emoções. Como que está o teu desconforto, como que está a tua satisfação, como está a tua neutralidade. Tem alguns termos que cruzam um pouco com a psicologia, que você consegue trazer e, o mais importante, a gente não acredita que a tecnologia elimine o candidato. Se o nosso algoritmo eliminasse o candidato, a gente acredita que a gente não está contando com a diversidade, com a equidade, com a ética que tem que se ter na aplicação da inteligência artificial. O nosso algoritmo, ele subsidia o recrutador, falando, olha, eu identifiquei isso nesse candidato, você pode conversar nesta ordem. Nosso algoritmo nunca vai eliminar ninguém, isso é uma regra que a gente tem dentro de casa, mas é importante todo mundo saber que os dados são usados. Tanto o que você falou, quanto como você se portou. É claro, né, Thaís, pode ter acontecido alguma coisa com você ontem. Isso aconteceu muito na Lure Pro. A gente teve um caso muito interessante que o candidato estava com temor muito alto lido pela inteligência artificial. Ele mede até o temor. Sim, através do vídeo currículo. Através do vídeo currículo. Então, eu mando lá o meu vídeo currículo. Isso. E ele vai olhar como que está o meu aspecto emocional, é isso? Isso, os teus grupos faciais. Das microexpressões? São 36 actions que a gente chama. 36 músculos faciais. Deixa eu te fazer uma pergunta boba que você vai rir. E para quem tem botox? Essa é uma pergunta clássica. Para quem é ator, né? Essa é uma pergunta clássica. Quem tem botox. Não consegue esconder. Não consegue esconder. Esse é um exemplo que eu ia dar para você. A gente mediu um temor muito alto no candidato. Sim. E ele era perfeito para a vaga. Tanto na entrevista do cliente, quanto para nós, quanto para os testes, que eu já chego lá no novo New Assessment, que é o novo produto da Lure Pro, ele estava perfeito. E aí esse temor alto chamou a atenção da recrutadora e que veio conversar comigo. Eu falei, olha, não tem certo ou errado num temor alto. Pode ter acontecido alguma coisa com ele. O que a inteligência artificial te indica é, ligue para ele. E na ligação, conversando com o candidato, a esposa dele estava com medo da mudança de cidade. Ah, entendi. O que aconteceu? Nosso cliente ajudou na mudança da família. Nosso cliente estava com medo da esposa, né? Não, nosso candidato estava com medo da esposa. Exato. Ele estava com temor de movimentar essa família. E daí a esposa perguntando, provavelmente em casa, e não deu outra. A hora que isso aparece. E o interessante, para todos os psicólogos, você não identificava isso nem na entrevista e nem no vídeo currículo. No vídeo currículo, no olho, né? Identificou só no algoritmo. Um outro ponto que aconteceu também de pessoas também que não dão certo. Vamos falar só do positivo, vamos falar do negativo. Como é que estava essa pessoa que a gente ainda não tinha o nosso produto e você vê, ele tinha 52% de emoções negativas, vamos pensar dessa forma. Não é para eliminar, é para sentar de novo com o candidato que foi aprovado, está tudo bem, o que você precisa. Então, é isso que a gente tem que pensar da inteligência artificial. É para ajudar o ser humano e não para eliminar o ser humano. Sim. É para deixar a gente atuar no que a gente tem que atuar de forma técnica, de forma criativa, leitura e tudo mais. E a ferramenta, ela sabe dizer se o candidato está mentindo? Não. Ou está ocultando alguma informação? Não é um detector de mentira. Não né? É um detector de mentira. A gente tem uns gráficos que parecem. Não é. É como seu estado emocional, do seu rosto, como que você está naquele momento. As nossas outras versões, Thaís, para você ter ideia, a gente já existe na inteligência artificial, tirar emoções em textos curtos, entender seu tom de voz. Mas eu posso te garantir, Thaís, lá na Lure Pro, a inteligência artificial não consegue fazer nada sozinho se a gente não tivesse o nosso novo produto, que é o New Assessment. Então, essas ferramentas de teste das plataformas tradicionais, elas já estavam um pouco mais defasadas do mercado. Já existem há muitos anos, são conhecimentos de psicologia muito antigos. Nós tivemos, por conta desse
vários resultados que a IA traz. Nós tivemos que parar o desenvolvimento da IA. Isso aconteceu num debate intenso entre eu, a Leandra e a Kelly, que são os 3 sócios da Lior Pro. E não, para o desenvolvimento da IA, vamos investir num novo teste comportamental. Que daí nasceu o NeoAssessment, que a gente está lançando essa semana. Ah, que legal! Vai aparecer nas redes sociais. Deixa eu falar, senão minha marqueteira fica brava comigo. Acompanha a gente nas redes sociais, senão ela não deixa eu entrar. Então, que vai ter muita novidade. Nós fizemos 4 anos de empresa agora. Então, a gente disse, não, segura o lançamento do produto, vamos deixar o lançamento para março, que é o que está acontecendo. E lá a gente mede muitas outras coisas, além das teorias já tradicionais, solidificadas de Big Five, PDA. Então, tem controle emocional, extroversão, realização, abertura à experiência. Porque a gente acha que a pessoa, depois que a gente consegue ler como você estava com a inteligência artificial e como você respondeu o seu teste comportamental, aí sim, esse cruzamento é o que a gente acredita, que a gente consegue ler o candidato e com o vídeo trazer ele para dentro. Porque ali a diversidade não é extrema. Ali não tem, a gente não elimina por absolutamente nada. Mas esse cruzamento de dado é o que vai fazer a diferença no recrutamento e seleção para todo mundo, tanto para o cliente, quanto para o candidato, quanto para a recrutadora, que somos nós. O que vocês estão chamando de ferramenta, assessment, esse teste? E a gente chamou de New Assessment. New Assessment. Isso, é NIIL, é uma sigla que nós inventamos para dar um nome. Então, hoje a gente tem um New Assessment, que nós estamos lançando esse mês, e já temos a inteligência artificial não lançada como produto, mas é como como office nosso ainda, que é o NILIA, que é o New IA. Então, agora o mercado vai começar a entender como usar isso. Então, é engraçado quando você chega numa área de recursos humanos de uma empresa e fala, olha, está aqui a leitura da inteligência artificial. Então, é um paradigma, como está acontecendo com o ChatGPT, é um paradigma que a gente tem que se acostumar. Sim. Isso chegou, não tem como voltar. E como é para você? Porque você é bem técnico, né? Você convive com bastante psicóloga, né? Está desenvolvendo o New Assessment aí. Como que é para você, assim? Para mim é um aprendizado o tempo todo, porque é um mundo, para mim, da psicologia, era tudo muito novo, né? E aí nós começamos eu e a Leandra, a gente começou a cruzar as informações. Olha, eu consigo te dar isso de informação técnica. A Leandra também é muito técnica. Olha, eu consigo também te trazer informações técnicas disso da psicologia. E a gente demorou alguns anos. Foram 3 anos, foram 4 anos. Mas imagina, a gente teve uma parada porque a gente teve que refazer o teste. Então é um debate de inovação intenso ali, de conceitos da psicologia. Muitos cruzamentos, né, Thaís? Você tem uma coisa, é o dado. Como a gente falou do ChatGPT, tem a base de dados lá. A nossa base de dados também tem lá da inteligência artificial. Mas isso significa algo na psicologia e a gente conseguiu entender que esse cruzamento, sim. Olha, a pessoa que tem uma abertura à experiência, ela vai ter um subfator assim, assim, assado. Isso está representado no vídeo currículo. Como é que ele estava se comportando lá? Como ele estava no New Assessment com as respostas dele? Hoje, o cruzamento de dados ele é muito fácil hoje em dia. Né? Diferente de um People Analytics, do Data Analytics, você tem lá o teu currículo cadastrado, você tem teu PDF, você tem teu LinkedIn, mas você não tem você ali de fato dentro do processo. Né? Então, para mim, foi um aprendizado enorme. Nós, depois de 1 ano de empresa, veio a pandemia. Sim. Então, e nesse momento, a gente acelerou a parte de inovação. Todo mundo, né, se resguardou naquele período de pandemia, a gente acelerou o período de inovação e foi muito bom. Porque foi um tempo que a gente teve a mais para parar e pensar como aplicar a IA, que já estava em países desenvolvidos, como que isso ia chegar no Brasil. Eu acho que a Lior Pro ela se encaixa num nicho muito, muito interessante que todo mundo vai gostar do resultado. Que legal! E quando que está pronto para ser comercializado? O New Assessment já está pronto. Posso usar já? Pode usar. Te mandamos um link para você responder. Sim. Isso é uma coisa também, esses testes, muito teste, mas o nosso teste ali, ele vai medir muita coisa e vai ser até um feedback importante para o candidato. Porque o candidato vai receber isso, ele participou... Ele vai receber também. Ele vai receber. Ele participou do processo de recrutamento e seleção, o candidato ali, os finalistas vão receber o teste. E é importante entender como isso funciona nessa dinâmica. Hoje, é importante você ter seu dado organizado. A inteligência artificial precisa disso.
Não existe algoritmo inteligente se você não tiver o dado ali posto. E o importante é usar isso com privacidade total, transparência total, segurança total e a parte da governança ali, que é muito importante. As empresas hoje, todas as empresas têm que entender que a governança de IA, ela tem que ser uma área independente. Porque não é só no olhar de inovação, é como você vai usar o dado em todos os sentidos, de segurança, de privacidade, como eu já citei aqui. Sim. E hoje, Fábio, um profissional que está em recolocação no mercado, o que ele pode fazer para se sair melhor? Não digo driblar, né? Não é para ninguém mentir nem nada. Mas o que ele pode fazer para se sair melhor com esses inúmeros filtros da inteligência artificial? Falando até do processo de vocês, mas de processos genéricos, né? O que é importante ele fazer nos bancos de cadastros de currículo? Como que ele faz para ele se sobressair dos outros candidatos? Para nós é sempre muito bom quando o candidato grava um bom vídeo currículo onde ele se apresenta, onde ele dê exemplos, onde ele mostra o conhecimento técnico da área que ele está concorrendo à vaga, se expresse. Ah, mas uma pessoa é mais tímida ou menos tímida. Não, se expresse do jeito que você foi. Você for, como você está se sentindo naquele momento. E dados, e montar um bom currículo, eu acho que você já é uma grande fomentadora disso, é só olhar teus vídeos de como estruturar um LinkedIn e tudo, a pessoa consegue se organizar, porque o dado não tem como fugir. Então, o que o candidato tem que tomar conta os dados dele têm que estar organizados da melhor forma possível. Claro, vai ter uns outros tipos de teste que as empresas pedem, mas esses são testes mais técnicos, não do recurso humano. Então, ou as informações que o recurso humano precisa, do seu currículo, de como você de como você se comporta nos momentos difíceis, dando exemplos, como eu dei aqui agora, olha, tinha um candidato com temor, como que a gente resolveu. Esses exemplos técnicos eu acho que é muito importante na hora do vídeo currículo, principalmente na hora da entrevista. Um ponto que eu sempre chamo a atenção, né, eu que cuido, eu aconselho a minha equipe nas áreas de engenharia, de tecnologia, olha, o cliente te deu o tempo para a entrevista. Aproveite esse tempo, dê exemplo, mostre conhecimento, tenha muita vontade, não fique com medo, não fique com receio. Eu acho que cada vez mais, Thaís, o ser humano vai confrontar o ser humano nesse momento dessa alta tecnologia. Eu acho que o humano vai ser reservado para aquilo que ele faz de melhor, que eu sempre insisto, né, nesse assunto. Que é o debate, as ideias, a crítica e assim por diante. Né? O estudo e assim por diante. Né? Sim, perfeito, perfeito. Você acha que o mercado de trabalho vai mudar muito? O que você vê aí para o nosso futuro? Olha, Thaís, a transformação da tecnologia, ela vem. Eu sempre dou o exemplo o pessoal cita muito exemplo lá da primeira revolução industrial e assim por diante, mas eu dou o exemplo mais básico da datilografia. Todo mundo achou, nossa... eu fiz curso de datilografia, você fez? Eu fiz, né? Eu aí fiz você está entregando que colocava... demais a idade. Não dá. Quem me segue já sabe, né? Eu fiz um que punha a folha assim em cima e você não podia olhar, né? Que você tinha que digitar, e tinha o tempo e tal. Gente, eu me achava o máximo, porque eu fazia datilografia. Mas acabou, Thaís, num conceito básico, não. Você precisou disso. Nossa, eu digito rápido hoje. Tá vendo? Então, mas mudou a forma de publicar um livro, mudou a forma de publicar um jornal? Claro que mudou. Mas não extinguiu esse profissional. O que é importante todo mundo entender e acompanhar, e o ChatGPT vai ajudar nisso, é se atualizar. Poxa, vi um tema, apareceu algum conceito de psicologia novo, apareceu algum conceito de marketing, de comercial, de financeiro. Opa, apareceu um novo indicador financeiro lá na bolsa, na B3, e ele não sabe o que significa. Isso o ChatGPT vai ajudar. Então, nessa parte de buscar conhecimento, a tecnologia traz muito. Então, vai mudar, Thaís? Vai. Isso não tem como negar. Mas, que a minha carreira vai extinguir? Não, ela vai se transformar, que é o caso do direito que eu dei bem no início. O ChatGPT ontem ele não acertou esse conceito específico. Isso eu achei muito interessante, porque aí sim o ser humano tem que se especializar, tem que conhecer, tem que entender do assunto para saber que a máquina que está dando uma tendência, eu não posso ir por aqui. Então, eu acho que vai se transformar, todo mundo tem que se adaptar, todo mundo. Em algumas empresas vai chegar rápido,
Algumas empresas já estão ali, você já tem a versão paga do ChatGPT, ele tem a versão que não é gratuita, que ele te dá mais informações, outros tipos de conexão, mas em outros tipos de atuação vai chegar um pouco devagar. Vai chegar, vai, mas talvez seja para ajudar do que transformar do que a extinguir posições no mercado de trabalho. Eu não acredito em extinção, eu acredito em transformação. E quais áreas que você acha que vão ser as primeiras a serem impactadas, assim? Olha, eu acho que a área de tecnologia é a primeira. Então, as empresas de conteúdo também vão ser impactadas muito. Marketing, mídias sociais. Isso para fazer o texto Para fazer texto. Mas daí você não vai começar a ver texto igual nas redes sociais? Mas eu acho que Cadê a poesia no texto? Eu acho que é um início. Sim. É aquela produção do texto rápido. Então, antes você tinha que datilografar. Hoje você já tem o computador e um buscador da internet de informação. Computador e seu cérebro. Isso. Agora você vai usar um pouquinho menos. Não, eu acho que você vai pegar o início daquilo ali e transformar para você. Eu acho que ele vai ser a base fundamental do conhecimento que você tem que colocar no texto, vai ser esse tipo de ferramenta. Claro que tem que ter uma bagagem, né, educacional ali para você ter o discernimento. Tá, gostei dessa linha, é o que eu acho, agora eu vou transformar ali para mim. Eu acho que é isso que o ChatGPT vai acelerar muito, essa parte de texto, contextos, ensino. O nosso sistema educacional vai ter que se adaptar a isso, porque qualquer trabalho ali do ensino fundamental, ele vai te responder. Fale para mim sobre as planícies do Brasil, ali me explique quais são. Tá pronto. Então, a escola vai ter que se adaptar a isso. Então, mas como que hoje você leva o trabalho para casa de uma criança e você traz no outro dia pronto? A escola vai ter que se adaptar a isso, porque vai ter que proibir, por exemplo, olha, aquela demanda boa para todo mundo. Você não pode inibir e você não pode usar só isso. Mas a base de conhecimento vai ser essa base de informação do ChatGPT. E a partir daí você tem que colocar a sua criticidade em cima. Entendi. Porque vai começar a aparecer muitos textos similares, né? Muito. Digamos, se a professora pedir, né? Escreva sobre o bioma brasileiro. Vai estar tudo lá. Vai estar tudo igual também, né? Igual Quais também. são os biomas brasileiros? É isso que você vai perguntar. Vai estar tudo igual. Então, acho que não vai rolar de todo mundo usar para questões básicas, assim. E o mais importante é entender essa informação que você recebeu. Legal, o bioma X. Tá, mas por que ele é assim? Eu acho que é isso, daí você pode voltar para esse tipo de ferramenta e perguntar, mas ele tem um bioma, por que ele é assim? Então, esses dias, sábado, eu fiz uma pesquisa de um transtorno de alimentação. Ele te dá toda a definição do que está acontecendo para o lado psicológico. Mas entender isso, eu acho que a base está ali e o ser humano vai ter um ponto de partida muito mais avançado do que hoje. Esse é o ponto. Você pega em comparação, eu tenho 2 filhas. O que elas aprendem hoje, na 4ª série, minha filha mais nova no infantil, eu estava vendo isso lá na 8ª série, indo para o 2º grau. Hoje eles têm essa informação muito mais cedo. E muito mais preparada a informação. Isso que a gente tem que ter. Para você evoluir o conhecimento, você não pode sempre partir do zero. Alguém construiu um conhecimento, que nem fazer um mestrado, um doutorado. O conhecimento está aqui, eu vou dar esse passo a mais. Poxa, para o meu doutorado está nesse nível, eu vou dar mais esse passo a mais. O próximo pesquisador desse grupo vai pegar esse teu passo a mais e assim por diante. Então, hoje, eu vejo o ChatGPT como isso. Olha, a base de informação está lá. É a partir disso que a gente tem que avançar a inteligência humana e assim por diante. É como se ele estivesse fazendo um compilado do Google. Isso, exatamente. Ele compilou o Google. E montou o texto para você. E montou o texto. Eu não tive aquela trabalheira de ficar entrando em todas as páginas, fazer um copy e cola e montar o texto. Ele fez isso para mim. Exatamente. Só que sem a minha inteligência, ele também não vai ser capaz de trazer inovação. Ele não vai pensar sozinho. Ele vai trazer dados só. Mas o banco de dados, por si só, precisa evoluir. Sim. E quem vai evoluir aquele dado da IA? É o ser humano. É o ser humano. Então, é isso que eu falo, nem 8, nem 80. É uma transformação. Imagina, mas tem uma diferença quando você vai no Google, que você sabe a fonte, Thaís. Esse é um ponto bem importante. Então, poxa, eu li um conteúdo da Thaís. Eu confio na pessoa Thaís. Então, eu vou trazer esse conteúdo para o meu lado técnico também.
Já no ChatGPT você não tem referência. Você está ali compilado já. Pode aparecer um texto meu no meio de um texto de alguém. Pode Por aparecer. exemplo, Pode. Está pesquisando lá como isso. fazer um bom currículo. Exatamente. Mas o importante é a referência. Por isso que a gente tem também vir com o nosso conhecimento prévio de vida e de mundo para você entender primeiro se aquela informação que chegou em você, ela é verdadeira. Esse é o ponto. Poxa, ela é. Mas e aí? A tua linha técnica casa com isso? Aí você pega e aprofunda. Mas as referências, isso aí é importante a gente ter, porque senão a gente acaba perdendo o conhecimento humano, né? Sim. A gente sempre tem as nossas referências, isso sempre vai existir. Porque, então a gente definiu governança de... se você colocar no ChatGPT lá, governança de inteligência artificial, ele vai te dar lá 5, 6 critérios que você tem que tomar cuidado. Mas quem vai inventar o 7º? Não é a máquina. Né? É o humano que vai inventar. E isso vai se retroalimentando. E o mais importante, conhecimento não vai ser perdido nunca, né? Então, isso aí, o ser humano vai evoluir, vai dar um salto de evolução muito grande. Sim, vai sobrar mais tempo para a gente pensar. E isso para a gente ir no parque, caminhar. Sim. Para a gente ser mais produtivo, mais eficiente, porque, poxa, eu não estou mais partindo do zero. Eu estou partindo de uma coisa já muito boa, já muito confiável. E aí você consegue evoluir no conhecimento. Vai sobrar mais tempo para o ser humano criar. Eu acho que esse é o ponto fundamental de quando alguém me pergunta para que serve IA. Você não tem como, né, Thaís? Hoje a parte climática. É muito dado, é muito sensor que existe por aí, lendo dado. O ser humano não consegue mais compilar isso. Então você usa a máquina, mas o conhecimento que está ali é o dado que o ser humano produziu, né? Que é o que o ChatGPT faz. Né? Ele ainda não produz conhecimento, ele replica a base de dados dele. E o Google vai lançar um concorrente? Vai, praticamente na mesma linha. Acho que o Facebook também já anunciou que vai lançar na mesma linha. E esse que é o legal. Talvez, isso eu não tenho convicção, talvez eles usem outras bases de dados. Talvez a gente vá confrontar depois a resposta dessas tecnologias. Mas é tudo para apoiar nós, né? Tudo para a gente se apoiar, tudo para buscar uma informação. Eu vou participar de um processo de recrutamento de seleção e a área de atuação da empresa é X. Busca lá. Isso você vai ter o conhecimento, o conceito pronto, hoje em dia você vai pegar o conceito mais pronto possível. E aí você consegue se preparar. Eu acho que o ChatGPT para preparação de uma entrevista, ele vai ser muito útil mesmo. E aí cabe ao ser humano dar os exemplos da carreira, do conhecimento dele. E no currículo, você acha que vai ser útil para você fazer o seu currículo? Para fazer o currículo? Olha, eu acho que a forma que talvez você explique no seu currículo, eu estou me apresentando desta forma com um conceito assim. Talvez você possa melhorar, porque são textos ali do processamento de linguagem natural, são textos bem acessíveis, que você consegue ler tranquilamente. Eu acho que ele pode elucidar um pouco melhor, deixar um pouco mais claro, mais fácil de ser entendido o currículo, sem dúvida. Mas você vai ter que ter uma inteligência para perguntar isso e extrair. Exatamente. É aí que entra o ser humano. Aí que entra o ser humano. Porque uma pessoa que não tem essa capacidade, né, de ligar os pontos, acaba que não vai conseguir extrair o melhor que há. Exatamente. E essas conexões você pode até perguntar. A gente pergunta para o Google, né? Poxa, esse termo técnico tem uma relação? Você entra nos links, você lê artigo. Poxa, eu consigo criar uma correlação aqui. Talvez no ChatGPT ele te correlacione um pouco mais rápido, mas o teu conhecimento parte daí. Esse é o ponto fundamental. Isso, a tecnologia vai trazer uma velocidade muito grande. E bom para todo mundo. Bom para o candidato, o próprio recurso humano, que às vezes fica, poxa, é uma vaga que eu não entendo da minha área técnica. Então, a área de recurso humano vai poder se preparar melhor. Poxa, quais são os pontos importantes que o candidato desta vaga tem que me informar? O ChatGPT é um bom lugar. Claro que todo mundo vai usar a mesma base, não podemos ficar no mesmo nível de informação. As coisas evoluem, mas eu acho que o básico do entendimento você vai conseguir, é um excelente ponto de partida. E o que você acha, de repente, para o jornalista produzir texto, né? Como que vai ficar a questão ética de não citar as fontes? Então, direitos autorais, não vai bagunçar um pouco o mercado, Fábio? E eu acho que vai. Por isso que eu acredito que as pessoas devam usar o ChatGPT como ponto de partida. Se você pegar, quero falar sobre uma espécie de árvore, assim,
todo mundo vai ter o mesmo texto, você não sabe de onde veio. Eu acho que o jornalismo vai ganhar num ponto importante. Eu acho que montar a estrutura do seu texto, e eu acredito que eu sou pesquisador, eu também escrevo muito, vai ser o ser humano. Poxa, mas será que eu detalhei? Será que eu esqueci de algum detalhe nesse conceito? O ChatGPT te acelera. Traz de volta para o seu texto e dá o seu pitaco técnico. Eu acho que usar o Google pura e simplesmente, ou o GPT pura e simplesmente para plágio, hoje em dia você já não pode. Se você vai defender um TCC, um mestrado, um doutorado, e jogar uma frase no Google aparecer a mesma frase, você é reprovado, né? Sim. Então, eu acho que essa adaptação, o jornalista ele pode talvez se aprofundar, ele pode não esquecer, porque a gente esquece, né, Thaís? Você vai lembrar de algum conceito lá do seu segundo grau, agora ensino médio, Sim. você não lembra mais de algum conceito da química ou alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez aprofundar e relembrar, poxa, eu esqueci de debater isso aqui. Isso aqui é importante para debater? Isso é o ser humano que vai jogar no jornalismo. Então, eu acredito que é só mais uma ferramenta para acelerar. Talvez o jornalista que escreva um texto por semana vai ter condição de escrever 2, 3, vai ter condição, por exemplo, de não errar algum conceito. Eu acho que o ChatGPT ajuda, eu acho que ele não atrapalha, não. E logo já deve ter sistema aí para você passar o texto e ver se tem rastro do GPT, né? Provavelmente. Se a base de dados for a mesma... O professor vai corrigir trabalho assim, com né? certeza. Mas aí que eu falei que tem que transformar o sistema educacional, Thaís. Eu acho que essa forma de aplicar o trabalho que tem que ser repensado pelas escolas. Sim. Eu acho que vai ser muito mais o ser humano ali, você e ele, você e o professor. Eu acho que essa interação humana que talvez tenha se perdido, eu acho que tem que voltar a ter com a universidade. Mas os com a professores, escola. será que vão conseguir se preparar nessa velocidade? Mas o GPT ajuda para isso. Ajuda? Ajuda, porque Mas se ele será que acha que ele não tem conseguir? conhecimento... Por exemplo, você vai atualizar uma disciplina. Um professor de uma área de tecnologia não pode deixar de atualizar a sua disciplina, porque a cada ano, cada 6 meses, o ChatGPT ajuda para isso. Pô, será que apareceu algum conceito novo? Será que minha área evoluiu? O que eu, pesquisador, doutor, faço? Entendi. Nossa, deixa eu ver se tem alguma técnica de inteligência artificial nova publicada numa base científica de renome. Eu não vou... Essa busca talvez já não a referência, mas o conceito que talvez apareça já no chat. Opa, esse conceito aqui eu desconhecia. Aí sim eu vou buscar numa fonte de dados confiável e ler sobre isso. Entendi. Eu acho que o sistema educacional do Brasil, que tem um relatório da Microsoft, é só buscar na internet, que já diz que 50% dos alunos das universidades americanas saem defasados da universidade. Então, se imagine a brasileira. Então, mas eu não acredito que você vai resolver na universidade, eu acredito que você vai resolver lá com as nossas crianças. Como que isso tem que se transformar, o professor, o aluno, os pais, inclusive, como que a gente vai monitorar isso para que seja bom para o ser humano, que a gente parta daí o nosso conhecimento. É complexo, não é fácil. Complexo. Não é fácil. Tá me dando, assim, um certo desconforto. Não, é só coisa boa. Tô pensando, o que eu tenho que evoluir? Quais são os meus pontos de evolução? Sim, pergunta lá, parta de lá. Pergunto como, me dá pergunta. Olha, algum conceito que você queira evoluir, como que eu posso ler melhor? Como que eu posso me exercitar melhor? Como que eu posso desempenhar melhor no meu trabalho? Vê lá, vê o que ele responde. Que legal. Vê se tem pontos que vai aparecer nessa base de dados enorme que você não prestava atenção. Esse é o ponto, Thaís. A Tech to Think, eu presto prestação de serviço de projeto de pesquisa para o setor da energia. Tem muito dado nesse setor. É tanto dado que o engenheiro não consegue mais. Tanto por quantidade de dados quanto por volume de trabalho. Não adianta você querer que o ser humano responda 1000 requisições em meia hora. Não vai responder. Então, ele precisa do algoritmo apoiando ele, onde é os pontos importantes dele tomar conta. E outros, os desenvolvedores já conseguem fazer isso. Olha, isso aqui eu não consegui resolver. O ser humano vai lá e resolve para mim. Ou todo mundo pensa naquele automatismo que a IA agora faz tudo, eu fico lá sentado esperando o resultado da IA. Não. Vai ter ponto já do processo inteligente computacional, chega assim, Thaís, fala para mim como que eu devo continuar para eu voltar para o algoritmo e retornar. Hoje a tecnologia já tem essa interação com o ser humano. Olha, eu não consegui resolver, preciso de você, depois você volta para mim. Isso já acontece em alguns sub-itens aí da tecnologia da inteligência artificial.
É muito legal. É muito legal. E no recrutamento e seleção não podia ser diferente, né? Tem que usar, tem que se preparar e eu acho que a tecnologia nos prepara, nos deixa melhor qualificados para você participar de um processo. E quem souber usar a tecnologia e todos os processos aí inovadores tem vantagem competitiva perante as outras empresas. Tem mais performance, ganha mais tempo, rapidez na entrega. Uhum. E as empresas que são mais resistentes, você acha que... Vai sofrer um pouquinho mais, né? Aí depende do nicho de atuação, mas perceba, você tem que criar conhecimento de acima de um concorrente. Poxa, eu estou com um produto aqui e eu preciso avançar o meu produto. Como é que está o mundo hoje? Você vai dar uma olhada nessas bases de dados. E aí opa, se a gente for por aqui, já o conhecimento está vindo por aqui. Vamos para o outro lado, vamos tentar ser inovador, que foi o que a gente fez na Lior Pro. Uhum. Não, queremos colocar o ser humano de alguma forma dentro do processo de recrutamento e seleção. Inventamos ali o vídeo currículo com o nosso algoritmo. Então, eu acho que o uso da tecnologia para as empresas, ler o concorrente, ler o mercado, saber para onde tem que ir, eu acho que você não vai ter mais aquelas reuniões que a gente tinha de brainstorm. Eu acho que o ponto de partida vai ser outro com essa tecnologia. Esse é o importante. O ponto de partida ser o mais avançado possível para que você saia na frente de qualquer coisa que as empresas queiram ter. Gestão estratégica, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de algum serviço e assim por diante. Perfeito. E não sei se você chegou a trabalhar um pouco com o metaverso, porque parece que está morrendo, né? O metaverso eu não trabalhei, Thaís. Não? Não, nós evitamos o metaverso porque ainda queremos ter o foco no ser humano, na pessoa. Como eu já falei várias vezes aqui, de trazer esse candidato para dentro, de trazer o recurso humano para dentro do recrutamento e seleção do cliente, né? Observando os dados de forma mais rápida, mais eficiente. Mas o metaverso é algo que a gente deixou de lado por enquanto e esperou a tecnologia surfar. Que não, parece que não está andando foi uma bem, não. onda que não está muito bem. Sim. Você chegou a ler alguma coisa a respeito? Eu li que não está bem, mas eu faço uma referência ao que eu falei lá no começo. O metaverso sofreu com expectativa. Perfeito. Não é algo que eu acho que vai morrer, eu acho que é algo que vai ter que se transformar. A própria tecnologia vai ter que se transformar para se adaptar de volta ao mercado. Mas eu acho que aconteceu com o metaverso foi uma expectativa. Eu acho que se falou-se demais e entregou-se pouco. Quando se entrega pouco, o mercado elimina naturalmente. Então, a expectativa na IA, podem ficar tranquilos, fiquem calmos. A IA é para ajudar, é para transformar, é para nós vivermos melhor. E é esse que é o ponto. E o metaverso, acho que aconteceu essa pegada de expectativa foi muito grande, muito falado. Vamos entrar. Empresas grandes entraram, você sabe, não deu certo. E automaticamente, quando você leva muita expectativa, aí eu deixo para as psicólogas explicarem. Quando você leva demais, o tombo é maior. E aí não deu certo. A entrega não correspondeu a tudo que a gente sonhava, imaginava. Exatamente. Eu sempre cito alguns relatórios que acompanham tecnologia. Você vai ter aquela curva que a gente chama do ciclo. Então, você sabe as tecnologias que vão emergir, as tecnologias que vão falecer daqui 5, 10 anos, já tem um monitoramento disso. Então, você pode ficar atento ali de qualquer área. Você tem esses ciclos de tecnologia, esses ciclos de teoria que nascem e deixam de usar de acordo com a evolução e é tudo expectativa. Muita calma na expectativa que senão estraga. Senão a gente acaba perdendo mais... A IA teve isso, né, Thaís? A IA tem um período que a gente chama de inverno da IA, que aconteceu ali entre a década de 80 e 90, muito por conta da expectativa. Criou-se o primeiro análise inteligente de algoritmo, daí veio o computador, daí veio o desktop, não entregou. A gente ficou quase 10 anos que a gente chama de inverno da IA, que não se desenvolveu muito por conta da expectativa. Entendi. E o metaverso, acho que foi por aí. Entendi. Ô, Fábio, o que você deixa assim, de orientação para uma pessoa que quer se atualizar na tecnologia? De repente, a pessoa está parada lá, não é uma pessoa muito tecnológica. O que ela pode fazer para se tornar um profissional que extraia o melhor da tecnologia? Sim. E como começar a usar, de repente, ChatGPT? O que você deixa assim de orientação? Olha, eu acho que se a pessoa ela não tem contato nenhum e quer entrar no mundo de tecnologia, os cursos online eles ajudam muito, né?
Claro, os cursos universitários de pós-graduação, sim, mas eu acho que você tem muito conteúdo de plataformas importantes, de pessoas que você sabe que gravou o curso, você é um exemplo, Sim. de você pegar o conhecimento e você ir treinando. Eu acho que a internet é muito boa para isso. Então, você consegue ter bons conteúdos para você se atualizar. Você com os cursos online, você tem muitas empresas oferecem debates técnicos aberto ao público. Esses dias eu recebi do Itaú, eu recebi da própria Microsoft, de debater Data Science, que é uma das minhas áreas. Está lá aberto ao público. Participe desse debate online, não custa nada. Então, eu acho que a sua presença nesse conhecimento da internet, eu acho que é muito importante que você não parte do zero. Você consegue já crescer e já talvez perder aquele medo. Talvez seja melhor em casa, no seu conforto de casa, na sua intimidade, você receber o primeiro contato de algo que você tem medo, que eu acho que você vai segurar o choque de uma forma mais adequada. E muito conteúdo. O chat GPT, você pode perguntar até como fazer um código de computador, como programar um computador, alguma teoria da psicologia que você queira saber. Então, eu acho que primeiro é se preparar ali com essa base tecnológica, você consegue ter um mínimo hoje. Hoje tem curso de robótica para criança, já há muitos anos você tem isso. Mas eu acho que o ponto mais importante é não tenha medo. Hoje está mais fácil, está mais acessível, está mais fácil de usar, está mais fácil de acessar. Então, acho que essa base tecnológica, o candidato em qualquer área, é importante para um advogado saber muito bem o computador. É importante uma psicóloga saber muito bem o computador. A base de informática, acho que é um termo mais antigo que a gente tem na nossa graduação. A informática, o computador, ela deveria estar, sim, na grade curricular desde o ensino médio. É importante, todas as profissões, de alguma forma, você ter um relacionamento com a tecnologia. Então, isso tem que nascer de si. Hoje está mais fácil para as crianças. Nossa, elas estão com tablet, estão com celular, estão com videogame portátil. Então, às vezes, com os óculos 3D, estão brincando em casa, estão dançando na frente da televisão. Então, eles vão ter muito mais facilidade do que nós. Eu acho que nós estamos num período de que a gente tem que correr atrás, mas talvez eles já estão nascendo com isso. E eu acho que é aí que eles vão conseguir evoluir mais do que a gente está conseguindo, né? É o fluxo normal aí da vida humana, né? Perfeito. Você tem alguma indicação de livro de que você orienta, assim? Livro de cabeceira, algum livro que você gosta? Olha, Thaís, eu faço ao contrário desse, vai ficar surpresa. Vamos lá. Não leia coisa técnica de noite para dormir. Ah, é verdade, eu fico agitada. Eu gosto de guerra saxônica, de policial. Então tá bom. Não veia. Eu acho que eu gosto muito dos relatórios técnicos de empresa. Eu acho que os livros agora também vão ter que se adaptar. Eu acho que isso é uma cultura que a gente vai ter que se mudar, se moldar. Eu acho que você vai ler em casa, ler alguma coisa, a gente já é turbinado de dados e de informação do nosso dia a dia. Eu acho que isso também vai se transformar para buscar informação. Perfeito, perfeito. Ótimo, estamos nos encaminhando para o fim, Fábio. E eu queria dizer, o que você tem de recado final para quem está perdido aí, para quem está assustado, está desconfortável, achando que o mundo vai mudar nos próximos meses, que a profissão vai ser extinta? Para quem me conhece, para quem já viu minhas palestras, eu acabo sempre com a mesma mensagem, Thaís. Estude. É só com educação que a gente vai transformar a nossa sociedade, vai transformar o nosso país, vai transformar o nosso conhecimento. Não tenha preguiça. Hoje não está difícil de estudar. Eu acho que o ser humano tem que se preparar e é ele, no final das contas, que vai evoluir. Então, eu sempre bato muito na tecla. Estude, 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 que é isso que vai transformar a nossa vida. Perfeito, perfeito. Gratidão. Eu que agradeço. E gratidão para você que esteve aqui até o final. Lembra de deixar seu comentário, suas dúvidas, suas reflexões, que vai ser um prazer interagir com você aqui embaixo. Pode deixar aqui abaixo desse vídeo. Não sei se você está vendo em qual plataforma. A gente está praticamente em todas as plataformas nesse podcast. E semana que vem tem mais um episódio incrível para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.